Quem você pensa que é? Poucas pessoas têm oportunidade ou até mesmo interesse de saber quem veio antes. Imagina quanta gente que está misturada aí no seu ácido desóxido ribonucleico. Conhece, né? Não? Então vai lá no Aurélio que eu espero. Mentira. É a sigla em inglês do DNA. Então agora pensa. Para nascer nós precisamos de 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós, 34 tetravós, 64 pentavós, 128 hexavós, 256 heptavós, 512 oitavós, 1024 n-avós, 2048 decavós. Só nas últimas gerações são 4.094 pessoas. É gente pra caramba. Imagina! Juntar todo mundo ia precisar do quê? De um ginásio, né? E isso tudo só nos últimos 300 anos, antes de eu e você nascermos. Quem foram essas pessoas? De onde eles vieram? Quantas lutas, quanta pauleira braba já viveram, guerras, fome, epidemias, catástrofes. E mesmo eles não tendo a menor ideia que você ou eu estaríamos aqui hoje, quanto amor, quanta alegria, quanta vitória, quanta prosperidade, quantas características pessoais, não é? Qualidades, defeitos, medos, virtudes, coragem, esperança. E quer você queira ou não, está aí em algum lugar dentro de você, dentro das suas células, está tudo aí. E quando você for olhar no espelho da próxima vez, para e pensa nesse mundaréu de gente que te habita. E nós só existimos graças a tudo que cada um deles passou. Faz sentido, né? Porque viver não é fácil. Sobreviver é um exercício diário. Hoje em dia a gente aperta um interruptor e a luz acende. A gente abre uma torneira e sai água. Lá atrás não tinha nada disso. Não tinha penicilina, não tinha raio-x, não tinha anestesia. Passados 60 anos era um feito. E outra, a maioria dos nossos ancestrais nem nasceram aqui, eles vieram de outros países. Como é que eles vieram parar aqui? De onde eles vieram? Quem juntou com quem? A reverência à memória dos nossos antepassados é parte do autoconhecimento. Porque sem entender essa origem, sem entender o seu passado, você não consegue criar referências para o seu futuro. Outro dia eu ouvi o Mário Sérgio Cortella, que eu adoro, uma das mentes mais brilhantes que eu conheço, ele falando uma frase de um filme que, apesar do contexto dele ser diferente, cabe muito bem aqui no nosso papo de hoje. E ele dissertava sobre o resgate do soldado Ryan. Um filme extraordinário do Spielberg, né, onde um pelotão é designado para repatriar um soldado que estava no fronte durante a invasão da Normandia, na Segunda Guerra. E a primeira cena do filme dura quase 15 minutos, talvez mais. É uma daquelas cenas antológicas desse gênio do cinema, né? O desembarque na praia, na posição Omaha, que foi a mais difícil, né? E aquela saraivada de bala, aquelas câmeras subaquáticas, lembra? O sufoco dos soldados desprotegidos. É uma cena muito realista, muito impressionante, difícil de ver. E por que resgatar um soldado enquanto outros milhares estavam perdendo suas vidas? Por que aquele soldado específico? Eu não vou explicar porque vai tomar muito tempo, só vendo o filme mesmo, já tem 20 anos, todo mundo já deve ter visto. Mas achar um paraquedista perdido no meio de um inferno como aquele é uma missão que só o Spielberg pode cumprir, não é verdade? E quando encontram finalmente o tal soldado, interpretado pelo Matt Damon, apesar de ele ficar devastado com a notícia da perda dos irmãos, ele não quer parar de lutar, voltar para casa. Ele não aceita. Ele acha que é dever dele continuar, pela memória dos irmãos. Mas acontece que vários outros morreram para que ele pudesse ser salvo. Esse é o dilema do filme. E quem não viu, é melhor parar esse vídeo agora, porque é spoiler. Numa das cenas finais, o comandante da operação, o personagem de um dos monstros do cinema contemporâneo, Tom Hanks, é baleado e fica encostado numa mureta. E o Ryan vai até ele, não é? E o capitão, antes de morrer, segura o jovem pelos colarinhos e diz para ele: faça por merecer.
faça por merecer. Será que depois de tudo que passaram nossos ancestrais, toda a dificuldade, toda a resiliência, todo o sacrifício para criar os filhos, para que eles pudessem também criar os seus próprios filhos e assim por diante, não é? Até chegarmos em você e eu aqui hoje, a pergunta é, nós fazemos por merecer? Por merecer a nossa existência, merecer a vida, esse mistério magnífico que mesmo não conhecendo toda a razão, nós participamos, não é, dessa vida e que nós partilhamos com outras e outras pessoas que vieram antes de nós. E que no mínimo deveríamos honrar o que fizeram pela gente. O que uma mãe, um pai, um avô, uma bisavó fez para ter comida na mesa, para te manter vivo. Suplícios, às vezes, inimagináveis, andar quilômetros a pé, pegar 3 conduções para trabalhar, noite sem dormir, privações, sofrimentos, atravessar o oceano num porão de um navio, ser maltratado, humilhado, mas não desistir nunca dos seus. Faça por merecer. Não precisa ser nada demais. Se conseguir fazer com que os seus descendentes tenham o mesmo sentimento por você, quando não estiver mais por aqui, então diga que valeu, valeu demais. É isso aí. Até a semana que vem. Um anzol e um queijo, um abraço e um beijo. Uai, seu app de vídeos curtos.